Fotossíntese. Os seres vivos precisam da energia química presente nas moléculas dos alimentos para sobreviver. Moléculas como os carboidratos, lipídios, proteínas e outros. Existem seres vivos que obtêm a energia de que precisam se alimentando de outros organismos. São os chamados seres heterótrofos, como os animais, fungos, protozoários e bactérias. Outros seres conseguem produzir seu próprio alimento a partir de moléculas inorgânicas. São os chamados seres autótrofos, como as plantas, algas e cianobactérias. Estes organismos são capazes de transformar energia luminosa em energia química por um processo denominado fotossíntese. A fotossíntese promove a conversão e o armazenamento da energia solar em moléculas orgânicas, ricas em energia, sendo a reação global da fotossíntese representada da seguinte forma: a energia luminosa nas moléculas de clorofila impulsiona a síntese de carboidratos e a liberação de oxigênio a partir de dióxido de carbono e água. Então, a água é absorvida pelas raízes e atinge todas as partes da planta, chegando às folhas, que são o principal local onde se realiza a fotossíntese. Nas folhas estão presentes os estômatos, responsáveis pelas trocas gasosas da planta, sendo assim o local de entrada do CO2, necessária à fotossíntese. Já a energia solar é captada por uma molécula de pigmento muito especial, a clorofila. A partir daí, várias reações bioquímicas ocorrem até a formação dos carboidratos e liberação do oxigênio para a atmosfera. Bom, essas moléculas de clorofila estão presentes nos cloroplastos, organelas presentes em todas as células fotossintetizantes eucarióticas. O cloroplasto é constituído por uma dupla membrana que circunda um complexo sistema interno de membranas chamado tilacoides e por uma matriz fluida que preenche os espaços internos dos cloroplastos, denominado de estroma. O conjunto de tilacoides empilhados recebe o nome de grânum, que são interligados pelas lamelas estromais. O conjunto de grânum é denominado grana. São nessas membranas dos tilacoides que estão presentes as proteínas e os pigmentos de clorofila, que absorvem a energia luminosa para a produção de ATP e NADPH. Essas moléculas, ricas em energia, são necessárias para colocar em movimento as reações do ciclo de Calvin, que acontecem no estroma, transformando o CO2 em açúcares. Vamos entender melhor como acontece o processo fotossintético. A primeira etapa, que é a etapa fotoquímica, ou reações dependentes de luz, ocorre nas membranas dos tilacoides. Nela estão presentes os complexos proteicos, como o fotossistema 1, fotossistema 2, complexo citocromo, que faz conexão entre os dois fotossistemas, a ATP sintase e alguns carreadores de elétrons, como a plastoquinona, plastocianina e ferrodoxina. Nos fotossistemas estão presentes as moléculas de pigmentos acessórios e clorofilas, que absorvem a energia luminosa. Os fótons de luz que atingem os fotossistemas são captados pelas moléculas de pigmentos do complexo antena, excitando assim os seus elétrons. Essa energia de excitação é canalizada até a clorofila do centro de reação, passando estes elétrons por uma série de proteínas carregadoras, formando então um fluxo de elétrons na membrana de tilacoide. Os fótons de luz atingem os dois fotossistemas simultaneamente.
No fotossistema 2, denominada P680, ou seja, a clorofila desse fotossistema apresenta a absorção máxima de 680 nanômetros. Os elétrons energizados passam do centro de reação por uma das moléculas aceptoras, a plastoquinona, e na sequência transfere os elétrons para o complexo citocromo, até serem captados pelo fotossistema 1. Esse fluxo de elétrons via plastoquinona faz com que os prótons sejam lançados para o interior dos tilacoides, o lúmen, contribuindo para a geração do gradiente transmembrana entre o lúmen e o estroma do cloroplasto. Essa translocação de prótons torna o estroma mais alcalino, menos íons H+, e o lúmen mais ácido, mais íons H+. Essa diferença de concentração de íons ativa o complexo proteico ATP sintase, promovendo a síntese de ATP. É o processo chamado fotofosforilação, no qual acontece a fosforilação de moléculas de adenosina difosfato em adenosina trifosfato, ao passar no complexo ATP sintase. Simultaneamente, ocorre outro processo importante nessa fase, é a fotólise da água, no qual, sob a ação da luz, a molécula de água é oxidada, liberando prótons para o lúmen do tilacoide. Libera elétrons, que repõem os elétrons perdidos pela clorofila do fotossistema 2 e libera também moléculas de oxigênio como subproduto da fotossíntese. Note que tanto a fotooxidação da água como o fluxo de elétrons via plastoquinona contribuem para a geração do gradiente de prótons entre estroma e o lúmen dos tilacoides, ativando a ATP sintase para a formação de ATP. No fotossistema 1, chamado também de P700, pois sua clorofila apresenta a absorção máxima de 700 nanômetros, acontece da mesma forma que no fotossistema 2, ao receber energia de excitação. Os elétrons passam por outra cadeia transportadora de elétrons até a ferredoxina, onde serão usados para reduzir o NADP em NADPH, pela enzima ferredoxina NADP, redutase. Os elétrons perdidos nesse fotossistema são repostos pelos elétrons de baixa energia do fotossistema 2. Resumindo então os eventos da fase fotoquímica, temos o fotossistema 2 oxida a água a oxigênio no tilacoide, liberando prótons para o lúmen. O fotossistema 1 reduz o NADP em NADPH no estroma. A ATP sintase produz ATP à medida que prótons passam por ela de volta ao estroma. No final da fotoquímica, tem-se, então, a formação de ATP e NADPH, moléculas altamente energizadas que serão utilizadas como combustíveis na fase bioquímica para a produção de carboidratos por meio do ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin consiste em uma série de reações que reduzem o dióxido de carbono em um carboidrato chamado gliceraldeído 3-fosfato. O ciclo é dividido em 3 fases: carboxilação, redução e regeneração. Na carboxilação, que é a fixação do carbono, a pentose-ribulose 1,5 bisfosfato se une ao CO2 pela enzima rubisco, resultando em uma molécula de 6 carbonos, que logo se divide formando 2 moléculas de 3 carbono, o 3-fosfoglicerato PGA. Na fase redutiva, o PGA é convertido em gliceraldeído 3-fosfato, PGAL, utilizando energia do ATP e os hidrogênios trazidos pelo NADPH. O PGAL é uma triose fosfato constituído de 3 carbonos, sendo o primeiro carboidrato gerado no ciclo de Calvin. Na última fase, que é a regeneração, para cada 3 moléculas de CO2 que entra no ciclo, 6 moléculas de PGAL são produzidas. 5 delas são usadas para regenerar as 3 moléculas do receptor ribulose 1,5 bifosfato, enquanto uma sai do ciclo que será usada para produzir glicose.
É preciso 2 moléculas de Pgal para produzir uma molécula de glicose. Então, o ciclo de Calvin tem que dar 6 voltas para gerar uma molécula de glicose fosfato. Depois, essa molécula perde um fosfato e é adicionado uma frutose para formar a sacarose, principal carboidrato exportado pelas células fotossintéticas. A glicose fosfato também gera amido e celulose para as plantas. Percebam que a molécula inorgânica de CO2 é transformada no final em moléculas de carboidrato, utilizada como fonte de energia para a própria planta em seus processos celulares e também para os demais seres vivos dentro da cadeia alimentar. Os organismos fotossintetizantes, ao usar a energia solar e as moléculas de água e dióxido de carbono, são os produtores primários de glicose para o planeta, além de produzirem oxigênio como um subproduto da fotossíntese, provendo tanto alimento como oxigênio para a vida na Terra.